e Mu finalmente sai de Mary Joyce para enfrentar Luffy em Elbaf, e essa batalha lendária tem um fim bem trágico. A derrota completa de Luffy e o despertar de seu novo poder. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Após Imu possuir a Gunko e chegar em Elbaf, ele começou o caos pela ilha. Com seu Dome Reverse, ele simplesmente começou a transformar vários gigantes em demônios que imediatamente passavam a ser seus servos totalmente leais. Imu então fica frente a frente com Luffy e Lock, e imediatamente ele tentou usar seu poder mais temido diretamente nos dois, fincando seus tentáculos negros e ativando o Dome Reverse neles. Imu usou aquilo que pode ser chamado de Pacto Demoníaco, uma técnica que já foi usada antes em outros personagens, incluindo no próprio Rocks em God Valley. A lógica da técnica é simples: em troca de uma parte de sua vida, o alvo recebe poder e obedece uma ordem de Imu. No caso do Luffy e do Lock, a ordem seria fazer os dois se odiarem e lutarem entre si, destruindo a aliança antes mesmo que ela se tornasse uma ameaça real. Só que não funcionou, os dois nem entenderam direito o que tinha acontecido, e Imu, em vez de se surpreender, simplesmente disse: como esperado. Isso significa que Imu já sabia ou suspeitava que não iria funcionar nos dois. A explicação de por que o Dome Reverse não deu certo no Luffy e no Lock está em algo que foi dito no capítulo 385, quando Jabra, um dos membros da CP9, explicou uma crença popular sobre as Akuma no Mi. Segundo ele, quem comeu uma fruta do diabo literalmente tem um demônio dentro do corpo, e se um usuário de fruta chegasse perto de outra fruta ainda não consumida, os dois demônios entrariam em conflito. É claro que essa crença é exagerada. É óbvio que um usuário chegar perto de uma fruta, ele não vai explodir e nem os demônios vão brigar. O próprio Blueno fala para Jabra que isso é mentira. Mas a ideia de que existe realmente um demônio em cada fruta é algo muito real, especialmente quando os próprios Gorosei mencionam, enquanto falam sobre a fruta do Luffy, que as frutas Zoans possuem vontade própria, e ainda mais agora olhando o que aconteceu com Chopper expulsando as entidades demoníacas dos gigantes em Elbaf, fica difícil ignorar. O que Chopper fez sugere que esses demônios realmente existem, e que o poder do Imu do Dome Reverse nada mais é do que forçar um desses demônios para dentro de uma pessoa. Então, se usuários de frutas já têm um demônio habitando seu corpo, o Imu simplesmente não consegue inserir outro. O corpo já está ocupado, e no caso de Luffy e Lock, que possuem Zoans míticas, essa resistência é ainda maior, porque as frutas deles têm uma vontade própria extremamente forte. Os Gorosei tentaram por 800 anos obter a Hitohito no Mi modelo Nika, e nunca conseguiram justamente por isso. A fruta resistia a eles e estava sempre fugindo. A mesma lógica se aplica à fruta Nidhogg de Lock, que permaneceu protegida por séculos até encontrar o herdeiro digno. Essas frutas são especiais, elas são lendárias, e mesmo entre as Zoans míticas, elas possuem uma vontade ainda maior. É por isso que o Dome Reverse não funcionou com Luffy e Lock, porque a vontade de suas frutas era muito maior que a vontade que Imu estava tentando colocar neles. E bom, isso parece uma vitória para os dois, mas a verdade é que a situação é muito mais assustadora do que parece. Imu volta sua consciência para seu corpo original no Castelo Pangeia, e assim que faz isso, ele chama os Gorosei e fala que irá sair da Terra Sagrada por um tempo. Imu percebeu que se quiser vencer Luffy e Lock, ele precisa ir pessoalmente até Elbaf e usar
todo o seu poder, não apenas exercendo seu poder por meio de outra pessoa como ele estava fazendo com a Gonko. E esse é o problema, Imu não estava lutando no seu auge. Nesse confronto inteiro, Imu estava operando à distância, apenas controlando o corpo da Gonko. Isso com certeza deve limitar seus poderes por natureza. Ele não deve conseguir usar nem 10% de seu potencial máximo, afinal o corpo da Gonko não aguentaria todo o seu poder. E agora Imu está indo pessoalmente para Elbaf. É a primeira vez que Imu sai de Mary Joyce desde que apareceu na história no capítulo 906, e muito provavelmente é a primeira vez em séculos que ele faz isso, mais de 270 capítulos depois. O ser mais poderoso do mundo está se movendo. Quando Imu chegar em Elbaf com seu corpo real, o nível da ameaça vai ser completamente diferente do que qualquer coisa vista até agora. Em God Valley, Imu não sofreu nenhum dano das forças combinadas das maiores potências da época, nem dos piratas Rocks, como o próprio Rocks, Barba Branca, Kaido e Big Mom. Imu arrancou o braço de Brog como se não fosse nada, e tudo isso sem nem mostrar a sua forma completa. Nas duas ocasiões, Imu estava apenas usando peões. Em God Valley ele usou Saturno, e em Elbaf usou a Gonko, mas ainda não usou seu real poder. E existe uma cena do capítulo 1085, onde Mu engole o fogo de Sabo e sua cabeça momentaneamente revela presas e traços que lembram uma criatura monstruosa. Isso sugere que Mu tem capacidade de transformação, possivelmente uma forma muito mais aterrorizante do que qualquer coisa que Luffy já enfrentou antes. Se essa forma vier à tona em Elbaf, isso vai se tornar uma situação muito complicada. Além disso, Imu com seu corpo real pode usar o Pacto Demoníaco de uma forma muito mais avançada, usando um poder muito maior que pode até mesmo ser capaz de dominar Luffy ou Loki, mesmo eles sendo usuários de frutas Zoans míticas lendárias. Foi logo após Imu tentar transformar eles e não conseguir que ele decidiu ir pessoalmente. Isso muito provavelmente porque ele acredita que indo pessoalmente, ele tem uma chance de conseguir os controlar com seu pacto demoníaco. Com tudo isso em mente, o padrão narrativo que o Oda usa em quase todas as sagas é bem claro. Luffy sempre perde a sua primeira luta contra o vilão principal de todo o arco importante. Contra Crocodile, foi derrotado 2 vezes antes de vencer. Contra Rob Lucci e a CP9, ele foi derrotado a primeira vez e depois chegou muito perto da morte na segunda luta. Contra Gecko Moria, sua sombra foi arrancada e ele ficou bem enrascado por boa parte do arco. Contra Kaido, ele foi nocauteado logo no primeiro confronto e continuou perdendo repetidamente até finalmente despertar o Gear 5. Esse padrão nada mais é que uma técnica narrativa. O Oda precisa nos fazer ver o inimigo como um ser superior, e a primeira aparição física do Imu é o momento perfeito para isso. E o mais interessante é que o padrão não é apenas a derrota, mas sim um novo poder que vem depois de perder. Contra Crocodile, Luffy aprendeu que sua fraqueza era a água e voltou com uma nova forma, todo inflado de água. Contra Rob Lucci e CP9, Luffy teve que usar o seu Gear 2 e Gear 3 pela primeira vez para vencer. Contra Gecko Moria, Luffy voltou com sua forma Nightmare após absorver muitas sombras. E contra Kaido, Luffy despertou sua fruta e voltou muito mais forte para enfrentar o vilão. Então a derrota do Luffy em Elbaf é muito necessária porque cria a necessidade de uma nova evolução. Sem a derrota, não existe Power Up. E agora, pela primeira vez, Luffy vai enfrentar o vilão final da série. O problema é que Luffy ainda está incompleto. O Gear 5 consome uma quantidade absurda de energia e tem um tempo de uso extremamente limitado. No capítulo 1178, Luffy ficou exausto depois de apenas 2 ataques. Isso em uma luta onde Mu nem estava usando seu potencial real.
quando Imu aparecer com seu corpo real, com poder total e provavelmente novas técnicas, Luffy não vai ter energia e nem poder suficiente para enfrentá-lo. E aqui entra a parte mais importante de tudo isso, porque a derrota do Luffy não vai ser apenas uma derrota comum. No episódio 1145 do anime, a Toei Animation adicionou uma linha de diálogo que não existe no mangá. O Gorosei Warkuri, olhando diretamente para Luffy, diz que vai impedir ele de alcançar sua forma original. Já no mangá, essa cena acontece de uma forma bem diferente. O Gorosei Warkuri simplesmente ataca Luffy e os gigantes Dory e Brog defendem o golpe. Não há nenhuma fala. Mas o anime, ao adaptar essa parte, adicionou esse diálogo dele dizendo que irá impedir Luffy de chegar na sua forma original, insinuando que a forma Gear 5 do Luffy ainda não é a forma final de Nika. A Toei não adiciona diálogos assim sem autorização do próprio Oda, ainda mais uma fala assim tão importante sobre uma forma original de Nika. Então esse é um detalhe que foi colocado ali intencionalmente, e o Oda aprovou esse diálogo. O que isso significa é que o Gear 5 não é o auge do Luffy. E isso faz todo sentido, afinal todas as Zoans possuem 3 formas, a forma base, a híbrida e a forma besta completa. Luffy ficou muito tempo sem se transformar, e quando ele despertou a fruta, ele assumiu sua primeira forma que todos acharam ser a forma final de Nika, mas ela parece muito mais uma forma híbrida, já que continua com traços bem humanos do Luffy. A forma que conhecemos é apenas a forma híbrida da sua Zoan mítica, assim como acontece com todos os usuários de Zoan. Além disso, é muito provável que Luffy tenha ainda mais do que 3 formas, já que vimos isso acontecer antes. Kaido tem múltiplas variações híbridas, Rob Lucci alternava entre formas, Chopper desenvolveu 7 formas diferentes de uma fruta considerada simples, mas que eu acredito ser mais lendária do que parece. Então por que a Zoan mítica mais especial da história seria limitado a uma única transformação? A forma original de Nika, o deus do sol, provavelmente é uma forma bestial completa, a verdadeira forma de Nika. A derrota para Imu, então, não é o fim da jornada do Luffy, é o catalisador para ele descobrir que ainda não chegou no seu limite real. Os gigantes de Elbaf conhecem as histórias antigas sobre Nika, sobre o que esse poder é capaz de fazer em sua forma total. Dory e Brog já reconheceram Luffy como Nika muito antes de qualquer outro personagem. É muito provável que em Elbaf, depois da derrota, o próprio cenário force Luffy a ir além do que o Gear 5 permite. A forma final de Nika vai chegar quando Luffy não tiver mais saída. Esse é o padrão e sempre foi. O Gear 2 surgiu quando ele não conseguia alcançar Rob Lucci e a CP9. O Gear 4 quando o Doflamingo estava destruindo tudo ao redor. O Gear 5 quando ele literalmente morreu pelo Kaido. É um padrão que se repete, e se Luffy ainda tem uma forma original secreta, ele vai se repetir com uma grande derrota para despertar esse poder. Imu vai para Elbaf, Luffy vai enfrentar algo completamente além do que já enfrentou, e desta luta vai sair não apenas uma derrota, mas a evolução mais importante de toda a série, a forma original de Nika. E se você quer saber qual é essa forma original do Deus do Sol, eu fiz um vídeo completo descobrindo qual é essa verdadeira forma, e ela é muito mais interessante do que você imagina. Então clica no vídeo que está passando na tela agora, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!